E aí, gente, beleza? Mais um vídeo de fundamentos aqui do Golang. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre estruturas de controle. A gente vai aprender um pouco sobre if else, if com init, aprender sobre switch, fall through, default, que são flags que você pode usar dentro do switch, aceitando vários valores dentro dos cases e assim por diante, tá? No último vídeo eu ensinei um pouquinho sobre variáveis, sobre instância de variáveis, struct, arrays e slices, só que eu esqueci de comitar o código. Então eu tava escrevendo o código e apagando. Então eu vou reescrever o código, vou comitar lá no GitHub do canal, pra ficar bem documentadinho o código, tudo bonitinho, pra se caso alguém quiser consultar lá, tá? E o código de agora eu também vou deixar lá comitado. O link vai estar na descrição pro repositório, beleza? Então indo aqui pro código, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o if else, e então como que funciona o if else nas outras linguagens? Geralmente você coloca o if, abre e fecha parênteses, coloca a condição aqui dentro, ou então você coloca else e assim fica, né? Você coloca parênteses, se a condição for verdadeira entra no if, se não entra no else. Tá, mas qual é a diferença então para as outras linguagens aqui no Go? Eu não vou nem falar a diferença, eu vou só dar ESC e vou salvar, vocês vão entender a diferença, ó. Aqui é geralmente nas outras linguagens, na hora que eu salvo, olha o que acontece. Essa é a única diferença. No Go você não tem parênteses no if, no else if, assim por diante. Você não precisa colocar parênteses, assim como você também não precisa colocar ponto e vírgula, que foi algo que eu esqueci de mencionar no último vídeo. Que você não precisa colocar ponto e vírgula nas coisas. Então aqui, por exemplo, se eu coloco, chama a função teste e coloco ponto e vírgula, se eu salvar ele exclui pra mim, tá vendo? Então ele já fica, já sai na hora. E outra coisa também que o lint, o server que você instala do Go, que no caso é o que faz você compilar e ver se o código tá certo ou não. Na hora que você salva, ele exclui tanto ponto e vírgula, parênteses que tiverem no if, import sem utilização, e ele não compila se você tiver alguma variável sem utilizar. Tá? Isso é bem legal no Go, que deixa o código bem limpo, e é algo que é a única diferença do Go para outras linguagens, pelo menos nas estruturas de condição, tá? Então aqui, por exemplo, no if, a única diferença é essa, então, os parênteses, por exemplo, se eu colocar aqui fmt.print, eu vou printar aqui true, por exemplo, e vou colocar aqui fmt.print false. Na hora que eu salvo esse código e roda, ó, go run main.go, ele printou aqui true, tá vendo aqui no cantinho? Go run main.go printou true porque 2 é maior que 1. Agora, eu posso criar aqui também o else if. Então eu posso falar que else if, não tem parênteses também. Eu vou colocar o parênteses para mostrar para vocês, para mostrar que não tem. E eu vou colocar aqui else if, e eu tenho 2 maior que 1, eu vou colocar aqui 3 maior que 1. Então, por exemplo, vou fazer ele sair daqui e vou colocar 1 maior que 1. Ele vai dar false e vai vir para baixo. 3, eu vou colocar fmt.println, eu vou colocar aqui teste, por exemplo. Se eu salvo isso daqui, é aquele... Aqui tem que ser na mesma linha, eu esqueci de mencionar isso. Tá vendo que aquele reclamou, ele não compilou porque ele não foi na mesma linha? Se eu dou o go run main.go, ele não vai cair no primeiro, porque 1 não é maior que 1. Ele vai cair no segundo, que 3 é maior que 1. Tá vendo? Então ele vai printar teste. Aqui é algo que eu até esqueci de mencionar, se você deixa na linha de baixo, o else ele tem que sempre seguir do fechamento do último if ou do último else if, tá? Então, por exemplo, se eu deixo ele aqui embaixo, ele não compila, tá vendo? Ele não deixa. Ele fica reclamando ali, expected statement found else. Então, você tem que sempre deixar ele no fechamento do último brackets ali, né? Das últimas... do else ou do if, por exemplo, se eu deixasse aqui, tirasse o else if daqui, por exemplo, o else ele teria que estar aqui, ó, depois do if, tá vendo? Se eu dou um enter, ele não deixa, tá vendo? Deixa eu ver até se compila. Eu não sei se ele deixa compilar. Ah lá, ó. Command line, syntax error, unexpected else, expecting o fechamento aqui das chaves, do colchetes, eu sempre confundo esse nome, tá? Então é basicamente isso o if else aqui no Go, essa é a única diferença das outras linguagens, beleza? If com init, o que é o if com init aqui no Go? O if com init é naqueles casos onde você vai criar uma variável só para poder validar se ela é isso ou aquilo. Como assim? Vamos supor assim, ó. Eu vou criar aqui uma função
teste que ela me retorna uma string, por exemplo, tá? Aí eu vou dar um return teste, por exemplo. Se eu venho aqui em cima e eu vou chamar essa função teste, eu quero saber, por exemplo, se a função teste retornar teste, eu quero executar tal coisa, mas eu tenho que instanciar uma variável para receber esse valor para poder ver se ele é teste. Como que eu faria isso em outras linguagens? Eu faria assim, var retorno teste, por exemplo, que é do tipo string, recebe vazio. Aí eu falo, retorno teste é igual a teste. Aí eu falo, if retorno teste igual a teste, fmt.print descreve aqui true, por exemplo, tá? Em outras linguagens a gente faria assim, a gente iria instanciar a variável, atribuir o valor a ela, ou então poderia até fazer aqui direto, ó, atribuir o valor a ela e depois fazer o if, né? Mas o que eu posso fazer aqui no Go para deixar um pouco mais enxuto isso daqui? Eu posso fazer if retorno, por exemplo, igual teste, tá? Então eu estou atribuindo o valor de retorno da função para retorno, para variável retorno, ponto e vírgula, retorno igual a teste. Eu executo isso daqui. Aí eu posso dar um fmt.print true aqui, por exemplo, igual eu fiz no outro. Isso daqui dá na mesma. Então, ó, go run main.go. Ah lá, ele printou true. Ou seja, eu instancio a variável e eu vejo se o valor da variável é o mesmo que eu queria. E assim eu consigo fazer em uma linha o que eu faria em 2 ou 3 linhas, igual eu mostrei, tá? Qual é o único problema disso? Essa variável retorno, ela não é acessível aqui fora. Então se eu der um fmt.print nesse retorno, tá vendo? Undeclared name, retorno. Ou seja, ela é fechada ao escopo do if. Você instanciando essa variável no if com init, você só tem acesso a ela dentro desse if. Fora dele você não tem mais esse valor, ou seja, ela não existe mais depois que o if fecha, beleza? Essa é a única coisa que tem aqui de problema, entre aspas, no if. Esse é o if com init, é muito usado, então vocês vão ver muito, então geralmente acontece até de, por exemplo, uma função retornar uma string e um error aqui, por exemplo, e aqui eu dou um error.new, errors.new no caso. Esse retorno, vários retornos aqui eu ainda vou ensinar, tá? Mas eu posso colocar aqui teste, por exemplo. Aqui faltou parênteses. Aí o que acontece? Geralmente vocês vão ver muito assim em fóruns de Go, tá? Vocês colocam if error aqui para poder receber. Aí aqui eu valido assim. Se a chamada da função que eu fiz aqui, o erro é diferente de nulo, aí vocês vão ver muito assim, ó, error. Por exemplo, error diferente de nulo, aí ele executa. Ou seja, se eu chamei minha função teste e o erro que retornou ele é diferente de nulo, ou seja, minha função ela retornou um erro, então faz isso que está dentro do if. E se não, continua o código, porque eu sei que não deu erro. Entendeu? Vocês vão acabar vendo muito isso em fóruns, no Stack Overflow. O pessoal usando bastante esse if com init. Bastante mesmo. Tá? Indo para o próximo tópico, switch. Aceitando vários valores nos cases. Como que funciona o switch aqui no Golang, tá? Nas outras linguagens, basicamente você faz o seguinte. Vamos supor que eu vou criar uma variável teste e vou atribuir o valor dela de teste. Aí eu vou fazer um switch. Switch teste. Eu abro chaves. Nas outras linguagens também é a mesma coisa. Geralmente você coloca parênteses assim, né? Mas se eu salvo, lá, ele remove. Porque não é pra usar mesmo, sabe? Aí aqui eu posso colocar os meus cases, então eu coloco case, case teste faz isso, ou então case, sei lá, teste 1, teste 2, por exemplo, faz isso, e assim por diante. Aí aqui eu coloco fmt.print, caiu na primeira condição. Aí aqui na segunda eu posso colocar fmt.print, caiu na segunda condição. Tá vendo? Se eu rodo isso daqui, go run main.go, olha lá, caiu na primeira condição. Ou seja, essa é a única diferença das outras linguagens, tá? Aqui o case, ele não tem os parênteses, ou o switch ele não tem os parênteses, e o case é algo até diferente. Mas o case você vai ver que ele é alinhado ao switch, a indentação aqui ela é meio estranha no switch.
Nas outras linguagens geralmente é assim, né? Ó, você faz o case um pouquinho pra frente, mas se você salva ele volta. Então ele é desse jeito mesmo, tá? Ele é alinhado ali com o switch. Então falando aqui sobre aceitando vários valores no case, o que isso significa? Se você quer que o case ele aceite não só teste, mas um outro valor, você vai colocar vírgula teste 2, por exemplo, tá vendo? Ou então eu vou colocar aqui teste 3. Aí eu vou colocar aqui minha variável agora é teste 3, vamos ver onde ela vai cair, ó. Go run, main.go, ó, caiu na primeira condição, tá vendo? Porque teste 3 é um desses dois casos, você pode colocar quantos você quiser aqui, quantos você precisar. Eu posso colocar teste, sei lá o que aqui, posso colocar vários aqui que ele vai aceitar, tá bom? Esse é aceitando vários valores nos cases. Só para poder mostrar também, eu vou tirar aqui, vou colocar teste 2, para mostrar que ele cai no de baixo. Go run main.go. Olha lá, caiu na segunda condição. Mas e se eu colocar aqui o valor teste 2? Olha o que acontece, ó. Duplicate case teste 2, tá vendo? Ele não deixa e ele não compila, porque não faz o menor sentido, né? Você colocar o mesmo valor em dois cases, um embaixo do outro. Por isso que ele não deixa você rodar esse código se tiver desse jeito, beleza? Fall through. O que é esse fall, essa tag, que é até difícil de falar? O que acontece? Nas outras linguagens, quando você, por exemplo, no Java, eu tenho, por exemplo, 3 cases. Quando cai no primeiro, ele continua caindo no segundo, no terceiro, no quarto, assim por diante. Então, se eu tenho 5 cases e eu não colocar a palavrinha break, ele passa no primeiro, no segundo, no terceiro, e no quarto e no quinto. Só se eu colocar a palavrinha break, ele cai no primeiro e sai do switch, certo? Aqui no Go é o contrário. Aqui no Go, se você quer que continue indo para os próximos, aí sim você coloca essa tag fall through. Então, por exemplo, aqui eu quero que, se ele cair aqui nesse caso, então vou colocar aqui teste, sei lá, qualquer coisa. Aí ele caiu na primeira condição, eu vou colocar fall through. Ou seja, fall, porque ele não tá completando para mim. Ou seja, se ele cair na primeira condição, eu quero que ele caia também na segunda condição, mesmo que o valor não seja igual. Ou seja, se eu rodo isso daqui, olha lá, ó, caiu na primeira condição, caiu na segunda condição. Ou seja, ele vai cair na primeira condição e mesmo que a segunda não seja válida, ele vai cair na segunda também. E assim por diante. E ele vai executando até o próximo. Ou seja, ele vai pulando para o próximo case sempre, independente do que aconteça, independente do valor, independente da condição, tá? Porque nas outras linguagens você geralmente coloca a palavrinha break, que seria basicamente o que o Go faz por default, que ele cai no primeiro case e ele não ir pro segundo. Aqui já é default assim. Agora, por que então que tem a palavrinha break? Porque se eu colocar aqui essa palavrinha fall through aqui, por exemplo, ele não tá querendo completar pra mim. Aí eu falo assim, eu tenho, sei lá, eu tenho mais um case aqui de qualquer coisa, eu tenho mais outro case aqui de qualquer outra coisa. Aí eu falo assim, eu quero que ele execute os 2 primeiros, eu quero que ele caia nos 2 primeiros independente do que aconteça, e no terceiro ele pare. Então eu posso fazer assim, eu posso copiar esse cara, eu posso colar ele aqui, só que aqui eu coloco um break. Ou seja, ele vai passar no segundo, passar no terceiro, ou passar no primeiro, passar no segundo, e no terceiro ele vai executar e vai parar, para ele não cair no quarto. Por isso que tem a palavrinha break aqui também. Beleza? É bem difícil usar esse fall through, eu nunca precisei pelo menos executar vários cases ao mesmo tempo, mas tá aí uma utilidade que pode ser que alguém precise, né, algum dia, de executar vários cases, beleza? E por último, a palavrinha default. A palavrinha default aqui, ele não muda muito das outras linguagens, tá? Eu vou mostrar aqui como que ela funciona. Vou tirar esses códigos aqui. Opa. Aí vamos lá. O que é a palavrinha default? Vamos supor que eu tenho switch e eu tenho 4 cases. Se ele não cair em nenhum dos 4 cases, por exemplo, eu tenho um número 3 e o primeiro case ele fala assim, variável é maior que 3? Não, 3 não é maior que 3. Aí o segundo case, variável é maior que 4? Não, 3 não é maior que 4. E assim por diante. Aí vamos supor que não caia nenhum dos casos. Se não cair em nenhum dos casos, eu ponho a palavrinha default, ele basicamente, independente do que aconteça, ele vai cair na palavrinha default, se não passar por nenhuma condição. Então, mostrando aqui como que funciona, vamos criar aqui um case, sei lá, um case qualquer outra coisa, um case qualquer outra coisa de novo, tá? Opa, faltam 2 pontos aqui. Beleza, aí se não cair em nenhum desses casos, eu vou criar o default. Ou seja, vou colocar um fmt.print
aqui e colocar assim, caiu no default. Vou colocar um print ln para ele ficar mais fácil aqui, tá? Eu vou colar isso aqui, opa, vou colar aqui e vou colar aqui. Só que aqui eu vou mudar, caiu no terceiro case e caiu no segundo case, tá? Salvando isso daqui eu vou rodar, teste 2, ele, no caso aqui ele vai cair ali naquele cara. Eu vou colocar aqui, sei lá, Otávio em maiúsculo. Rodando isso daqui, olha lá, ó, caiu no default. Por quê? Otávio ele não é igual a teste, nem teste 2, nem teste 434, nem ST, não sei o que, nem esse teste, ST, nada. Ou seja, ele, como ele não bateu em nada, não caiu em nenhum dos cases, ele vai cair no default, que é o caso default. Ou seja, não caiu em nenhum caso, nenhuma condição é verdadeira, então cai no default e faz isso. É basicamente esse o conceito do default. Beleza? O vídeo foi basicamente isso, aqui sobre estruturas de controle. No próximo vídeo eu vou ensinar repetições e funções, aqui já vai começar a ficar mais legal, pelo menos a parte de função é bem interessante aqui no Go, alguns quesitos que tem, porque tem coisa que é função é diferente de método, vocês vão achar até meio estranho. Função anônima, passar função por parâmetro, retornar função, então é bem legal, o próximo vídeo vai ter bastante coisa legal, tá bom? Valeu, gente, esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Falou!